inseridos. Precisamos estar inseridos. Quando nós vamos para o contexto bíblico, em todo o contexto, o cenário das Escrituras Sagradas, nós vemos os homens, as pessoas se relacionando com Deus e tributando a Deus a adoração, adorando a Deus, venerando, glorificando a Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Uma passagem que eu particularmente aprecio ao fazer a leitura é o momento em que Daniel, naquela sua vida de relacionamento permanente com Deus, que ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, não é? Que ele recebe o grande livramento de Deus, lançado na cova dos leões, o anjo do Senhor vai lá, fecha a boca dos leões, não permite que os leões façam dano, né, a Daniel. Agora, quando Daniel é tirado da cova dos leões, o rei, não é? O rei Dario, ele faz um edito, não é? Um edito lindo, maravilhoso, que em todo o seu reino, todas as pessoas deveriam honrar ao Deus de Daniel. Olha a expressão que ele se utiliza, porque ele é um Deus para sempre e eternamente. O seu reino não tem fim, ele subsiste para todos sempre. Da minha parte é feito um edito para que todas as pessoas temam e tremam diante do Deus de Daniel. E olha o que ele acrescenta, porque ele salva, ele livra e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, Isso é adoração a Deus. Isto é reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus. É reconhecer quem Deus é de fato. Quem Deus é de fato. O que nós precisamos compreender é isto, que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Tem muita gente nos templos equivocadas com relação ao conceito de servir a Deus, de viver para Deus, de viver e buscar a Deus. Tem muita gente nos templos que está à busca dos seus interesses, imaginando que Deus vai estar ali à sua disposição no sentido de eu quero isso, eu busco aquilo, como se fosse Deus um empregado. Não, Deus deve ser buscado não por aquilo que Ele pode me dar, pode me oferecer, mas por aquilo que Ele é. E é evidente, é óbvio que as demais coisas, como disse Jesus, serão ou me serão acrescentadas. Este rei que honrou Daniel, ele exaltou a Deus, ele adorou a Deus, ainda que talvez sem ter plena noção, consciência do que ele estava fazendo, do que ele estava ali executando, na verdade ele adorou a Deus. É tempo, nosso tema, de adoração, é tempo de tributarmos a Deus a honra, a glória e o louvor que são devidos ao seu santo e bendito nome. E aí Jesus Cristo, ele diz assim, vós adorais o que não sabeis. Prosseguindo, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, olha as palavras de Jesus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Veja as palavras de Jesus Cristo aqui, nos trazendo este ensinamento maravilhoso. Adorareis o Pai em espírito e em verdade. Vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores. Quando eu estou aqui analisando esta palavra, fundamentado na temática do nosso programa, é tempo de adoração, vivemos tempo de adoração. O Senhor Jesus nos fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quando Jesus nos fala sobre verdadeiros adoradores, vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. É porque, na verdade,
Existe o antônimo daquilo que é verdadeiro, o oposto daquilo que é verdadeiro é falso. Existem pessoas que se dizem cristãs, que se dizem adoradores de Deus, que na verdade não são verdadeiros adoradores. Você quer um exemplo bíblico muito claro de um verdadeiro adorador e de um falso adorador? Nós encontramos na história bíblica, lá no início ainda de todas as coisas, no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, e esta história ela é repetida agora no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11. Eu quero ler com você aqui as Escrituras Sagradas sobre essas duas situações ou manifestações de adoração diante de Deus por parte de duas pessoas, dois personagens na Bíblia que se apresentaram diante de Deus como adoradores. No entanto, um se apresentou como verdadeiro adorador. Deus recebeu a sua adoração, Deus se agradou com a sua adoração. E outro que se apresentou diante de Deus, mas não como um verdadeiro adorador. E neste caso, Deus rejeitou a sua oferta. Capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, verso de número 4, olha o que nos diz as Escrituras. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. E pela fé, depois de morto, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, esta passagem bíblica, essa história, narrativa bíblica, não é? Ela é retratada aqui agora no tempo da graça, em novos tempos, né? Tempos de nova aliança, quando a fé aqui ela é de forma muito relevante apresentada, ela é determinante para todas as coisas numa vida de relacionamento com Deus. O capítulo todo aqui do livro de capítulo 11 da carta aos Hebreus discorre sobre a fé, inclusive trazendo até no seu versículo inicial a definição de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, falando sobre fé, o autor aos Hebreus ele cita, não é, um exemplo lá do Velho Testamento, da Antiga Aliança, remetendo a esses dois homens que tiveram oportunidade de adorar a Deus, mas que se diferenciaram um do outro de forma gigantesca, não é? Abel, como um verdadeiro adorador, trouxe das suas ovelhas o melhor do seu rebanho, aquilo que realmente era perfeito, aquilo que realmente agradaria ao nosso Deus. Oferece a Deus e Deus recebe, porque ele está ali como um verdadeiro adorador diante do Senhor. A Caim, por sua vez, traz dos frutos da terra, porque ele lavrava a terra, era um agricultor, mas não veio diante de Deus com coração reto, com coração perfeito. E uma vez que ele oferece, Deus não recebe. Por quê? Porque não estava diante de Deus como um verdadeiro adorador. Essa história, tantos séculos, milênios atrás, aconteceu na experiência humana, não é? Os descendentes de Adão e Eva, os seus filhos primeiros, não é? Essa história que aconteceu há tanto tempo atrás, essa mesma história se repete na atualidade. Na verdade, nós não podemos apontar fulano é verdadeiro adorador ou ciclano é falso adorador, não é verdadeiro adorador. Não, isso não é competência nossa. Por isso os templos estão cheios, não é, de pessoas. Mas quem sonda os corações, que é Deus, sabe quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro adorador. Eu chamo a sua atenção nesta oportunidade porque Deus igualmente abre a possibilidade a todos os homens.
Agora depende apenas da minha postura, ou da postura que cada um vai assumir diante dele. Vai assumir diante dele. A Bíblia nos diz, nas palavras de Jesus Cristo, o nosso Senhor, olha o que diz aqui, verso de número 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais. O Pai procura a tais, para que assim o adorem. Então, diante de Deus, não tem como a gente se esconder, não tem como a gente enganar a Deus, porque Ele procura, Ele conhece, Ele sonda os corações. As igrejas estão cheias, não é? As igrejas estão ali de portas abertas para receber todas as pessoas que ali se achegarem. No entanto, quando todos estão ali reunidos diante de Deus, Deus sabe, Deus conhece quem são os seus verdadeiros adoradores, porque o Pai procura aqueles que assim o fazem, não é? Procura a tais que assim o adorem. Que eu e você possamos refletir